Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento o diretor Fernando, a diretora Ludmila, o diretor Daniel, e informo que está ausente justificadamente o diretor-geral Sandoval Feitosa, que está participando de missão institucional. Saúdo o nosso procurador-geral, Eduardo Ramalho, e a nossa secretária-geral, Renata Farias. Temos hoje o quórum de 4 diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 19ª reunião pública ordinária da diretoria de 25. A presidência comunica que, na última terça-feira, iniciou-se o período de contribuições à tomada de subsídio número 8 de 2025, que visa obter subsídios para o aprimoramento do submódulo 2.3 dos procedimentos de redes, premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos. Na quarta-feira, 28 de maio, iniciou-se o período de contribuições à consulta pública número 23 de 25, que visa obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Maranhão, Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 28 de agosto de 25. Na sexta-feira, 30 de maio, a ANEEL anunciou o acionamento da bandeira vermelha no patamar 1 para o mês de junho de 25, indicando aumento no custo da energia para os consumidores. Isso significa que as contas de energia elétrica terão cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema, projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas. Na próxima quinta-feira, 5 de junho, ocorrerá a audiência pública número 3 de 25, que visa obter subsídios para a revisão tarifária periódica de 2025 da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 25. A sessão presencial ocorrerá na Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Espírito Santo, FEComércio, na rua Misael Pedreira da Silva, número 138, segundo andar, Santa Lúcia, a partir das 14 horas. Na segunda-feira, 9 de junho, se encerrará o período de contribuições da consulta pública número 20 de 25, que visa obter subsídios para a proposta de regulamentação do Comitê de Governança específica previsto no artigo 3º da Resolução número 1 do Conselho Nacional de Política Energética. Também na segunda-feira, 9 de junho, encerra-se o período de contribuições da consulta pública número 19 de 25, que visa obter subsídios para a alteração da Resolução Normativa 1064 de 23, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens associadas às usinas hidrelétricas fiscalizadas pela ANEEL, em função da publicação da Resolução 241/2024 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estabeleceu critérios gerais de classificação de barragens por dano potencial associado, por volume e por categoria de risco. Alguns fatos marcantes na agenda da ANEEL ao longo dessa semana. A ANEEL lançou nesta semana mais um vídeo da série educativa Como Funciona. O episódio deste mês trata das usinas termoelétricas que usam como combustível os resíduos sólidos urbanos. Esse tipo de geração se apresenta como uma solução para reduzir o problema de lixo nas grandes cidades, colaborando para a diminuição da emissão de gases causadores do efeito estufa. Este vídeo, assim como outros episódios da série, está disponível no canal da ANEEL no YouTube. Entre os dias 27 e 30 de maio, a ANEEL participou do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, SEND 2025. Realizado a cada 2 anos, o SEND foi promovido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, e teve a CEMIG como anfitriã. O evento foi marcado por palestras, apresentações técnicas e debates sobre os principais temas do setor elétrico. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 18ª reunião pública ordinária da diretoria de 25, realizada em 27 de maio de 25. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 18ª reunião pública ordinária da diretoria de 25. Sendo assim, solicito à secretária-geral que anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Muito bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL. Muito bom dia, senhores diretores, senhoras diretoras, senhor procurador-geral, a todos que acompanham aqui presencialmente a reunião e também aqueles que acompanham na internet no canal da ANEEL no YouTube. A pauta desta 19ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, contendo 30 itens. Os itens 4 a 30 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na página da internet,
quando da disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foi destacado do bloco o item 6. Foram retirados de pauta os itens 1, 7, 9 e 12. Há pedidos de sustentação oral para o item 6. Então, dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passamos à deliberação dos itens 2, 3 e 6. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Então, submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Os itens 13 e 14 possuem voto apresentado pelo diretor Ricardo Tilly. Dessa forma, não me manifesto nesse processo. E os demais itens eu aprovo o bloco. Também não me manifesto em relação aos itens 13 e 14, que tem voto do diretor Elvio, e aprovo os demais itens do bloco. Em relação aos itens 13 e 14, eu mantenho meu voto. E em relação ao item 29, que cuida de pedido de prorrogação de vistas, eu vou fazer um voto no sentido de que eu prorrogo apenas por 2 reuniões, tal como já apresentado em oportunidade anterior. O item 29, ele trata da prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da consulta pública número 20 de 2023, instituída com vistas à revisão da Resolução Normativa 1031 e revisão dos módulos de regras de comercialização, em razão do artigo 4º da Lei 14.120/2021, que versa sobre o término do desconto na TUST para fonte incentivada. Então, assim como um precedente da reunião administrativa que nós tivemos, em que um processo em que eu estava na condição de relator somente foi autorizada a prorrogação de prazo por 2 reuniões, no item 29 eu trago o mesmo entendimento. Em relação ao item 30, que também é pedido de vista, destacando que no item 29 é um pedido de vista que já pende de 14 de maio de 24. No item 30, prorrogação do prazo de pedido de vista referente à fiscalização de custos incorridos pela Petróleo Brasileira S.A., Petrobras, referentes à usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, no período entre 31 de julho e 20 de dezembro de 21, em atendimento ao despacho 1199. É um pedido de vista desde 5 de novembro de 2024. Da mesma forma, me reportando aquele precedente da reunião administrativa em que o prazo foi prorrogado por 2 reuniões administrativas, eu trago também aqui o entendimento no sentido de que esse processo, item 30, assim como 29, ele seria então prorrogado pedido de vista por 2 reuniões administrativas. De restante, eu acompanho todos os demais itens do bloco. Eu vou pedir destaque do 29, então, para depois só informar as providências que eu adotei no âmbito desse processo que motivam o pedido de prorrogação de vistas. E aí eu vou listar e depois, no final da pauta, a gente pode incluir, então. E quanto aos itens remanescentes do bloco, no item 13, eu mantenho meu voto, né, no sentido de conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Oxy Participações S.A. em face do despacho 3225 de 2021, que deferiu parcialmente o pleito de excludente de responsabilidade, reconhecendo-se 95 dias para as usinas termoelétricas Santa Luz, Pau Rainha, Cantá e Bonfim, localizados no estado de Roraima. E aprovo os itens remanescentes do bloco. Passando. Próximo item, por favor. Bom, o próximo item é o item 2, processo 48.500.003674/2025-18, proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 28 de agosto de 2025. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Renata. A concessão Energisa Paraíba, Distribuidora de Energia S.A., sediada na cidade de João Pessoa, atende aproximadamente 1,84 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de 3,24 bilhões de reais. Em 27 de agosto de 2024, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Energisa, o qual conduziu a um efeito médio de menos 1,37% aos consumidores da área de concessão, conforme Resolução Homologatória número 3.378 de 2024. O contrato de concessão número 19 de 2001, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energisa Paraíba Distribuidora, define a data de 28 de agosto de 2025
para a realização da sua revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição estão contidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E em 3 de fevereiro de 2025, na 4ª sessão do sorteio público ordinário, o processo da revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba foi distribuído à minha relatoria. E em 20 de março de 2025, a STD encaminhou informações referentes à apuração de perdas técnicas da concessionária. E em 3 de abril de 2025, por meio da carta número 11 de 2025, as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária. Em 17 de abril de 2025, a SGM prestou informações relativas a contratos bilaterais de compra de energia firmados pela distribuidora. Em 7 de maio de 2025, a SFF informou os valores para a composição da base de remuneração regulatória da Energisa Paraíba para fins de abertura da consulta pública, bem como valores brutos concernentes a outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Nos dias 28 e 29 de maio de 2025, a STR encaminhou, respectivamente para a empresa e para o Conselho de Consumidores, as planilhas da proposta de revisão tarifária periódica a ser submetida à consulta pública. Em 30 de maio de 2025, por meio da nota técnica número 126 de 2025, a STR submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Energisa Paraíba. É o voto. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhoras diretoras, senhores diretores, em especial o diretor Daniel Dana, a quem eu tenho satisfação de ver aqui nessa bancada agora como diretor. Tenho certeza que vai ser um mandato muito exitoso pela competência, o empenho que ele sempre teve no desempenho da sua função. Então, eu desejo muito sucesso nessa nova fase da sua carreira profissional. Também uma saudação especial aqui para a nossa secretária-geral, a Renata, que também vai nos acompanhar aqui nos próximos 6 meses. Eu também desejo muito sucesso durante esse período. Também saúdo aqui os presentes e todos que acompanham essa reunião por meio do canal da ANEEL no YouTube. Em relação a esse processo, é um processo aqui de revisão tarifária periódica. Normalmente a Procuradoria, especialmente nessa fase, não se manifesta, até porque a questão é eminentemente técnica diante de aplicação das normas que regulamentam a revisão tarifária periódica e também das cláusulas contratuais. Então, a Procuradoria ela se manifesta apenas em relação ao rito pela abertura da consulta pública. Muito obrigado, Eduardo. Eu pedi uma apresentação técnica que vai ser conduzida pelo servidor Fabiano, pela STR. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiano, sou colaborador da STR e estou como técnico responsável por esse processo de revisão tarifária periódica, de 2025 da Energisa Paraíba. E após as informações recebidas pela SFF, SGM, STD e pela empresa, chegamos aí a alguns valores e o efeito médio calculado nesse sentido pelo consumidor de 15,88%, sendo 5,09% referentes à parcela A, desses aí 4,49% referente aos encargos, 0,41% aos custos de transporte, que são os custos do ponto de geração até as distribuidoras, e 0,19% referente aí à variação dos custos com a compra de energia nos diversos mercados. E com relação à parcela B, relacionada à distribuição, custo de um aumento, aí, um reajuste de 2,27%, e com relação aos componentes financeiros, um efeito negativo de 2,64%, referente aos ajustes, aí, as diferenças
recebidas pela concessionária. E o fator principal aí que contribuiu para todo esse valor aí de 15,88% foi a retirada dos financeiros dos anos anteriores, com 11,15%. E com relação aos subgrupos, esse aí foi o efeito médio, né? Aí temos o subgrupo A, né, os consumidores de alta tensão, com efeito médio de 14,35%, e os de baixa tensão, um efeito médio de 16,24%. E com relação à tarifa, a gente calculou um valor de R$ 688,89 por megawatt-hora para os consumidores B1, que é a grande maioria, né, daqueles 1.800.000 aí que foi indicados aí no início do relatório, são os consumidores residenciais. E com relação à parcela A, né, que foi o primeiro item lá apresentado por reajuste, tivemos aí 4,49% de reajuste no referente aos encargos, né, encargos setoriais. E os principais itens que contribuíram para esse reajuste foi CDE uso, com 2,58%, CDE GD, geração distribuída, né, com 1,03%, e CDE Eletrobras, com 0,59%, e CDE Covid, com efeito negativo de 0,71%. Tivemos também uma variação de custos com transporte, que se compõe basicamente aí de rede básica, né, e rede básica fronteira, que contribuíram com 0,45%. E os custos de aquisição de energia com 0,19%, sendo que os principais itens foi CCEAR existente com 2,38% negativo, CCEAR nova com 2,27%, e as cotas da Lei 2.783 com valor positivo aí de 0,59%. E com relação aos custos da parcela B, tivemos aí os custos operacionais com a contribuição negativa de 2,11%, né, de acordo com as regras de compartilhamento de eficiência, que foram alteradas agora, né, recentemente, pela CP 62, em especial em relação ao ponto de partida de perdas, aí, que foi o item mais relevante nessa contribuição. E também a nova base de remuneratória, né, de regulação, com valor positivo aí de 4,31%, né, com anuidade 0,26%, remuneração 3,02% e depreciação 1,03%, e são itens de responsabilidade da SFF. E alguns outros itens aí com uma contribuição menos relevante, aí, que foram as receitas irrecuperáveis, e a UNDEROR, né, que é outras receitas, excedentes reativos e ultrapassagem de demanda, aí, que totalizou esses 2,27% de contribuição, né, no efeito médio com relação à parcela B. E nos processos de revisão tarifária periódica, temos também variação das perdas. Com relação às perdas técnicas, tivemos aí um ajuste de, um valor de 8,58% sobre o mercado de baixa tensão, medido, né? Cabe ressaltar que isso aí está de acordo com a CP 09, né, de 24, que foi aprovada recentemente também. E com relação às perdas não técnicas, temos aí um ponto de partida de 7,91% também, né, sobre o mercado BT medido. E o objetivo é que em 2028, aí, como ponto de chegada, temos o valor de 7,32%. E, além disso, nos processos de reajuste tarifário, a parcela B é corrigida pelo IGPM, menos o fator X. Só que, no nosso caso aqui, a revisão, né, tarifária periódica, a gente tem também, quer dizer, dentro do fator X, né, que é
composto aí depende dessas 3 variáveis, que é o PD, ganhos médios de produtividade, né, da Energisa Paraíba, ia ter que estar relacionada à trajetória do custo operacional e que é um incentivo à melhoria de qualidade dos sentidos aí, cada um com um pequeno percentual aí, né, sendo o PD 1,37 e T 1,07, aí os dois totalizando aproximadamente 2,45% aí, que são descontados do IGPM aí no cálculo da parcela B. E com relação aos componentes financeiros, a gente tem aí como chegamos aí a um valor de menos 2,64%, que corresponde a um montante aí de aproximadamente 88,4 milhões de reais, sendo que os principais itens que contribuíram aí para esse valor estão relacionados aos referentes à CVA, 1,03%. Cabe ressaltar que esse valor foi baseado nas informações fornecidas pela empresa e também contribuiu os efeitos da sobrecontratação e os itens de modicidade aí com aproximadamente 2,5% negativo aí no total. E, além disso, cabe destacar também os itens referentes à quitação com recursos e CDE da Eletrobras, aí, com em torno de 1,1% negativo. E, em relação à composição da tarifa, né, aquele valor lá de 688 para o grupo B1, a gente pode dividir eles nesses itens aí, né, 29,7%, né, quase 30% relacionados à compra de energia, 27,1% às despesas com distribuição, 6,6% com as empresas, quer dizer, custos relacionados ao transporte de energia, 12,2% aos encargos e 24,4% aos tributos, basicamente PIS, COFINS e outros aí, contribuição menor. E, assim, as principais próximas etapas aí do nosso processo de revisão tarifária periódica da EPB, a gente tem sendo aprovada aí, a partir de amanhã, a abertura do período de contribuição da consulta, que são 45 dias aí, que vão se expirar no dia 18 de julho, e nesse meio tempo aí temos já confirmado, dia 18 de junho agora, né, audiência pública, e previsão para o dia 19 de agosto, resultado do processo tarifário, né, a conclusão, para que no dia 28 de agosto a gente possa dar início à vigência das novas tarifas. Então, era isso. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Fabiano, pela apresentação. Bem, diante da apresentação muito clara, muito objetiva, muito didática, eu vou direto para o dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo número 48.500.003674/2025-18, voto por instaurar consulta pública entre 4 de junho de 25 e 18 de julho de 25, com reunião presencial na cidade de João Pessoa, Paraíba, em 18 de junho de 2025, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2025 da Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 28 de agosto de 2025. Agora sim ao voto. Em discussão? Não, acho que eu só vou comentar, né, diretor Mosna, que aqui a gente já está vendo o impacto da previsão, né, da CDE, do orçamento, e de novo, né, chama atenção o quanto que isso pesa, né? Nesse caso, só a CDE usa 2,58%, né? Então, assim, acho que vale a pena, né, fazer esse destaque, porque quando a gente vê, por exemplo, os componentes, né, da própria tarifa, da distribuição, na parcela B, crescendo menos, né, inclusive, né, e de 2,27% num processo de revisão, que é, eventualmente, quando a gente captura, né, todos esses investimentos que são necessários para a prestação do serviço. Mas, de qualquer forma, é uma abertura de consulta pública, né, então a gente está bastante aberto para ouvir, né, o que a sociedade tem a dizer sobre isso. Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator.
Eu também voto com o relator, então declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu por instaurar consulta pública entre 4 de junho de 25 e 18 de julho de 25, com reunião presencial na cidade de João Pessoa, Paraíba, em 18 de junho de 25, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2025 da EPB Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 28 de agosto de 25. Próximo item. Próximo item é o item 3, processo 48.500.2150.2024-29, recurso administrativo interposto pelas empresas Boa Hora 4 Geradora de Energia S.A., Boa Hora 5 Geradora de Energia S.A. e Boa Hora 6 Geradora de Energia S.A., em face do despacho número 490 de 2025, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, a SFT, que aplicou multa editalícia em decorrência da inexecução das usinas fotovoltaicas UFVs Boa Hora 4, 5 e 6. Diretora relatora, Ludmila Lima da Silva, e diretor relator do voto vista, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Renata. Bem, em observação aos princípios que norteiam atos administrativos, diante do relatório fático suficientemente abrangente produzido pela diretora relatora, Ludmila Lima da Silva, adoto como relatório aquele constante em seu voto e permito-me referir apenas ao objeto da discussão e questões percebidas ao longo da instrução processual. Em 14 de maio de 2025, realizei reunião presencial com representantes da empresa, oportunidade em que apresentaram seus argumentos quanto ao referido recurso administrativo é o relatório. Como é pedido de vista, não tem sustentação oral, não pedi manifestação à Procuradoria, vou continuar a leitura do voto. Da fundamentação. Trata-se da análise de recurso administrativo interposto pelas empresas Bora 4, Bora 5 e Bora 6, em face do despacho número 490 de 2025, emitido pela SFT, que aplicou multa editalícia em decorrência da inexecução das usinas fotovoltaicas Bora 4, 5 e 6. Na 13ª reunião pública ordinária, ocorrida em 22 de abril de 2025, a diretora Ludmila apresentou o voto com encaminhamento no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas Bora 4, Bora 5 e Bora 6. Na oportunidade, solicitei vista do processo para me aprofundar sobre o assunto, no que tange principalmente ao atenuante utilizado na dosimetria da multa aplicada. Conforme apontado no voto condutor, a nota técnica número 30 de 2025 da SFT realizou o cálculo da multa nos termos da nota técnica número 10 de 2022 da SFG, a qual define os seguintes parâmetros para aplicação de penalidades editalícias. Inicialmente, destaco minha concordância com a metodologia de cálculo utilizada, extraída da nota técnica número 10 de 2022, que resultou, então, no valor de R$ 7.687.400 para cada usina, são elas UFV Bora 4, 5 e 6. Não obstante, sobre os valores acima, aplicou-se o atenuante de 25%, em razão do empreendedor ter descontratado a energia comercializada no ACR, abre aspas, depois do atraso na implantação, considerando qualquer um dos marcos do cronograma outorgado, fecha aspas. Logo, o valor da multa passou a ser, com redução, de R$ 5.765.550 para cada usina. Diante disso, no que se refere especificamente ao citar atenuante, apresento o encaminhamento divergente e explico. A Resolução Normativa 1009 de 2022 trata das regras atinentes à contratação de energia pelos agentes no ambiente de contratação regulada e livre. Em seu artigo 106, a Resolução Normativa trata da possibilidade de descontratação de energia de geradores por meio do MCSD-EN, Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova, em caso de sobras remanescentes de energia de distribuidoras, conforme colacionado a seguir. Então, lendo o que importa do artigo 106 da citada Resolução Normativa. Será aberto aos geradores vendedores dos contratos de que trata o artigo 103, cujos empreendimentos relacionados não possuam unidade de geradores em operação comercial, a possibilidade de ofertar a redução dos montantes vendidos,
mais abaixo, no parágrafo 2º, pode baixar. A oferta de redução somente poderá ser proposta por geradores cujos contratos de venda atendam às seguintes condições. Inciso 1º, prazo inicial de suprimento igual ou anterior ao início da vigência do processamento do MCSD Energia Nova. Pode baixar. Conforme se nota, a participação no MCSD de Energia Nova só é permitida aos geradores cujos contratos iniciam o suprimento no ano de vigência do processamento. Ou seja, um gerador que tem um contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, que tem início de suprimento em 1º de janeiro de 2024, como o caso em tela, só pode descontratar essa energia por mecanismo centralizado a partir de dezembro de 2023, MCSD Energia Nova -1. Há que se destacar, inclusive, que exatamente devido a essa restrição normativa, no tratamento do dia do perdão, Resolução Normativa 1065 de 23, a ANEEL propôs a execução de uma rodada excepcional do MSSD em 2023 para redução de contratos com início de suprimento em 25. E lá dizia, então, no artigo 10 da 1065, a CCE deverá processar, excepcionalmente, até o mês de setembro de 23, o mecanismo de compensação de sobras e déficits, MCSD. Nesse viés, portanto, destaca-se que a descontratação de energia se trata de uma questão comercial e, por consequência, a análise da diligência do agente não deve se basear nos marcos físicos do cronograma outorgado, mas sim se houve a descontratação antes do início de suprimento do contrato, ou seja, o agente diligente deve ser entendido como aquele que descontrata a energia no MCSD Energia Nova quanto antes, qual seja, antes da data de início de suprimento. Por isso, entendo que não há qualquer sentido em se atrelar a atenuante de descontratação do contrato regulado anteriormente ao, abre aspas, atraso na implantação, considerando qualquer um dos marcos do cronograma outorgado, fecha aspas. Afinal, o próprio normativo da ANEEL não permite a possibilidade de descontratação com tamanha antecedência por meio do MCSD Energia Nova. Posto isso, julgo pertinente que o conceito de atenuante apresentado na nota técnica 10 de 22 seja aprimorado, com efeito erga omnes, para que a atenuante passe a considerar a descontratação de energia comprometida na CR antes do início de suprimento. Assim, em razão do aprimoramento conceitual proposto acima, e dado que o agente descontratou a energia no MCSD Energia Nova -1, processado em dezembro de 23 para os anos de 2024 e 2025, entendo que deve ser adotado o atenuante de 50%. Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Bora 4, Bora 5, Bora 6, em face do despacho número 490 de 2025, com vistas a alterar o atenuante para 50%, resultando em multa no valor de R$ 3.843.700 para cada usina. Por fim, há que se ponderar ainda acerca do desconto de 25% de que trata o parágrafo 2º do artigo 38 da Resolução Normativa 846 de 2019, colacionado a seguir. Então, o parágrafo 2º do artigo 38 diz: o infrator que renunciar expressamente ao direito de interpor recurso no prazo de 10 dias faz jus ao fator de redução de 25% no valor da multa aplicada, caso efetue o pagamento definido no caput. Em seu voto, a diretora relatora avaliou que, abre aspas, a aplicação de desconto de 25% sobre a multa somente seria possível em caso de não interposição de recurso administrativo por parte das requerentes, fecha aspas, e concluiu que, abre aspas, a renúncia expressa ao direito de recorrer que gera o direito ao desconto e não a desistência do recurso já interposto, fecha aspas. Não obstante a literalidade do dispositivo acima, entendo que, se um agente interpõe um recurso administrativo e há provimento, total ou parcial pela ANEEL, resta demonstrado que o referido pleito possui mérito. Assim, não seria razoável penalizar o agente pelo não pagamento imediato, motivo pelo qual entendo que deve ser reaberto o prazo para fins de pagamento com desconto. Nesse sentido, dado que
o recurso interposto pelas requerentes possui mérito, apresenta ainda encaminhamento de forma a facultar a aplicação do desconto de 25% no valor das multas aplicadas, por analogia ao artigo 38, parágrafo 2º da Resolução Normativa 846 de 19, caso a empresa 1 opte por pagar a multa no prazo de 20 dias, contado a partir do primeiro dia útil após o recebimento da notificação da decisão, e 2, renuncie expressamente ao direito de discutir o assunto, inclusive por vias judiciais. Destaco que o encaminhamento proposto preserva o espírito da Resolução 846, na medida em que colabora para a redução de custos administrativos do processo, em especial de eventual trabalho contencioso e incentivo ao pagamento à vista do valor da multa aplicada. Dispositivo, por gentileza. Diante do exposto do que consta do processo número 48.590.2150.2024-29, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Bora 4, Bora 5, Bora 6, em face do despacho número 490 de 25, emitido pela SFT, que aplicou multa editalícia em decorrência do atraso na implantação das UFVs Bora 4, 5, 6, com vistas a 1. Alterar o atenuante para 50%, resultando em multa no valor de R$ 3.843.700 para cada usina. E 2. Facultar as requerentes a aplicação do desconto de 25% no valor da multa aplicada, por analogia ao artigo 38, parágrafo 2º da Resolução 846, caso 1 opte por pagar a multa no prazo de 20 dias, contada a partir do primeiro dia útil após o recebimento da notificação da decisão, e 2, renuncie expressamente ao direito de discutir o assunto, inclusive por via judicial. É o voto. Em discussão? Aliás, a diretora. Diretor Fernando, eu fiquei com uma dúvida, aí acho que talvez até o Cantarino possa esclarecer. Entendi a lógica de que os mecanismos, né, do MCSD não permite a descontratação só com descumprimento de um dos marcos, né? Você tem que estar lá na iminência de descumprimento do suprimento. Aí eu fiquei com dúvidas que, se não há outro mecanismo, ele não pode fazer essa descontratação de forma bilateral, por exemplo. O único mecanismo possível é o MSD Energia. Não é o único mecanismo, mas é o mecanismo que efetivamente é utilizado. Pode ter uma descontratação bilateral, no caso aqui, a empresa ela tem contrato com 3 concessionárias, Light, Equatorial Maranhão e Equatorial Pará, mas nós sabemos que 99% das situações a descontratação ela acontece por meio de MCSD. Então, bem, tentando seguir o racional da área técnica, teve um descumprimento de marco, e o fato de ter descumprido um marco, ele faria com que o desconto ele fosse possível atenuante de 25% e não de 50%. Levando em conta que não é só o MCSD, energia nova, mas eventualmente o MCSD, a descontratação bilateral, estaríamos então dizendo que, não obstante o fato de não ter chegado na véspera do MCSD energia nova, ele não poderia ter descumprido nenhum marco e ainda assim descontratado bilateralmente antes? Eu não vejo nenhum racional, porque no dia a dia nós vemos que a descontratação ela ocorre efetivamente pelo MCSD energia nova. De 100% das vezes, 1% é bilateral. Então, respondendo a sua pergunta, existe outra alternativa, mas para mim é uma alternativa vazia, que ela não é utilizada pelo mercado, e aqui ainda esbarraria numa criatividade de vincular descumprimento de marco, que na realidade, para mim, teria que ser afastado para que pudesse levar em conta o MSSD energia nova. O outro ponto é em relação ao item 2 do seu dispositivo, que você está trazendo a questão dos 25%, né, resgatando aquela previsão lá da 846 em caso da não interposição de recurso. Né? Eu tenho dúvida porque eu estava resgatando de onde surgiu, né, a proposta do desconto, né? Ia muito na linha da economia processual, de receber, né, de forma mais rápida possível os recursos, né, aplicados da multa. Eu não consigo ver como que a gente atende a esse princípio da economia processual, uma vez que a gente, de fato, entrou com recurso, demandou análise das áreas técnicas da assessoria, ele não vejo a aplicação, né, da economia processual e até da postergação do recebimento desse valor. Né?
Não, correto. Na realidade, nós não temos aqui um entendimento plasmado numa resolução normativa nossa que foi decorrência de uma aprovação da diretoria colegiada. É uma interpretação decorrente da nota técnica número 10 de 2022 da então SFG. Ou seja, é um entendimento, é um precedente, é uma forma da administração pública entender o problema e aplicar em casos que tais. O que eu estou trazendo aqui é uma questão, acredito que é compreender que você pode, eventualmente, ter uma colisão de princípios. Um princípio seria justamente essa perspectiva de celeridade processual, de, eventualmente, permitir que o agente ele pague a multa com desconto de 25%, fazendo com que a máquina administrativa ela não tenha que ser acionada. Isso, efetivamente, geraria uma certa economia, porque o processo ele não tramitaria aqui na agência, mas a colisão de princípio bem, nós temos que fazer com que a prestação jurisdicional, que é o que nós fazemos aqui, a regulação ela tem 3 aspectos: fiscalização, normatização e atividade judicante. Então, seria a atividade judicante ela seja a mais efetiva possível. A efetiva não é conveniente. Não é conveniente permitir que uma decisão que ela tem grau de reforma, que ela tem mérito, que ela pode ser alterada, ela faça com que se sobreponha o interesse da administração de não perpetuar um processo a fazer com que o agente ele não possa eventualmente trazer para a administração pública seus melhores argumentos, e apresentando melhores argumentos, a agência eventualmente reconheça. E se reconhecer? Se reconhecer significa que ele abriu mão de, naquele primeiro momento, ter um desconto de 25%, mas, na medida em que a administração pública entende que há mérito, pelo menos é o meu voto nesse sentido, reabriria-se a possibilidade de ter o desconto. Aqui nós estamos em segunda instância, onde que teria, então, o mesmo racional da nota técnica número 10, ao não ajuizar uma ação para discutir o tema em sede do judiciário, porque no judiciário a máquina pública novamente seria acionada. A procuradoria teria que fazer uma contestação. Para fazer uma contestação, ela iria pedir subsídios à área técnica. Para pedir subsídios à área técnica, demandaria HH dos nossos profissionais. Então, o mesmo racional da nota técnica 10, ele se mantém na perspectiva de impedir que se socorra do judiciário para questionar essa decisão. Mas eu volto a dizer, não é uma norma, não estamos aqui tratando do dispositivo X da resolução Y, é um entendimento de uma nota técnica que, a meu juízo, ele está absolutamente equivocado, porque demonstra-se que, levando em conta a MCSD, Energia Nova, que é o mecanismo em 99% das descontratações, nós estaríamos, então, antecipando muito a exigência e não permitindo que ele tivesse um caminho para poder descontratar, porque nós vimos aqui que teria que ser na iminência do suprimento. Mas aí, então, se nós não dermos o desconto, nós estamos fazendo com que nenhum agente tenha a possibilidade de recorrer, provar que, eventualmente, se tiver a concordância do colegiado, há mérito em seu recurso e fazer jus àquele desconto que ele teria se ele tivesse se satisfeito e não se resignado. Então, eu acredito que vale a pena dar essa também interpretação em face de eventual não recurso ao Poder Judiciário. Aí, só para confirmar o entendimento, em relação ao seu item 1, a ideia é alterar, né, fazer com que tenha uma alteração lá da nota técnica na questão do atenuante, para que se olhe não marcos intermediários, mas sim atraso do suprimento, é isso, né? Não necessariamente... Para dar 50%, né? Não necessariamente alterar a nota técnica. A nota técnica existe. O que eu coloco no voto com efeito erga omnes em outras situações que a área técnica for analisar um eventual redutor, um atenuante, em situações como essa de descontratação, não vai levar em conta eventual cumprimento ou descumprimento de marco do cronograma, mas vai levar em conta qual que seria o MCSD que ele poderia participar frente à data do seu suprimento. Seria, então, um entendimento nosso para que a área técnica passasse a analisar. Se prevalecesse esse entendimento, na primeira nota técnica que fosse produzida, já estaria lá e, obviamente, superaria a nota técnica 10 de 22 da SFG, nesse ponto. Eu acho que entendi, então, assim, no fundo, o que a gente está falando é afastar o entendimento da nota técnica para desconsiderar as questões dos marcos da outorga, porque, no fundo, considerando, né, os prazos para a realização desses MCSDs, eventualmente você nunca consiga, né, no fundo, aplicar esse atenuante de 50%, mas, de fato, nesse caso, né, da sua proposta, a gente está falando aqui de afastar o entendimento que veio numa nota técnica, né, que é diferente de, no outro caso, né, quando a gente aplicaria, com base nesse novo entendimento proposto essa redução de 25%, não pela motivação da economia processual, mas, pelo que eu entendi,
porque, no final das contas, a diretoria concordou, né, com o mérito do pleito do agente. Então, assim, acho que, para mim, a maior ressalva seria justamente no caso de mudar o que está na resolução normativa. Assim, a priori, entendo, né, que possa ser um argumento adicional, mas que eu acho que talvez a gente teria que discutir no aprimoramento da norma especificamente. Tá? Assim, eu não tenho plena convicção sobre isso. No caso da norma... diretor Agnes, não tem nada na resolução normativa. É a interpretação da nota. Não, sim. Eu estou dizendo da motivação da motivação da norma que está na nota técnica, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Então, mas é porque a nota técnica ela está utilizando uma construção no sentido de aplicar o atenuante, porque foi isso que foi feito. Uhum. A multa era de 7 milhões e pouco. Uhum. Teve atenuante? Teve. Da ordem de 25%. Qual foi o racional da área técnica? Eles não fizeram... Não, desculpa, Moza, eu estou falando do outro, do desconto de 25%. Estou falando do outro item, que é aquele da resolução. Desculpa, que eu não fui clara. No primeiro eu concordo, tá? Assim, me parece fazer sentido, sendo uma nota técnica, da gente, de fato, poder caminhar para dar uma interpretação melhor. E talvez nessa linha. Assim, o erga omnes, de repente, até é uma questão que talvez seja melhor que fosse endereçada uma norma futuramente, né? Para deixar claro, eventualmente, na própria norma, se isso faz sentido ou não. Para discutir com a sociedade, eu digo, né? Mas, no caso da redução de 25%, pela economia processual, que está o motivo da 846, que eu teria mais restrições, porque eu acho que, de fato, isso foi, né, no fundo, considerado nos debates, né? Eu acho que para fazer essa proposta com esse objetivo, né? E aí, talvez, a lógica é um pouco essa, ó. Digamos assim, é uma benesse que, de alguma forma, a diretoria, né, por meio da aprovação daquela norma, faria ao agente, por ele, de fato, abrir mão de discutir isso administrativamente. Né? Então, assim, acho que é um propósito bem diferente. Mas está entendido o seu ponto, sim. Não sei se você quer comentar algo, Dana. Não, só complementando até o que foi dito aqui pela diretora Agnes. Eu acho que assim, essa mudança de perspectiva de atenuar, né, em 50% para considerar o início do suprimento é um bom avanço. Sim, realmente é um dispositivo que consta numa nota técnica, né, então acho que há sim uma boa possibilidade do colegiado fazer uma interpretação diferente daquela da nota. Já em relação ao item 2, aí eu também tenho algumas dúvidas, principalmente em função da resolução normativa, né? Apresentar esse dispositivo. Eu vou incorporar o meu voto ao item 1, em relação específica à boa-hora. No dispositivo, ele não trata nem de determinação para a SFT, né, fazer a avaliação, em que pese na fundamentação tem a questão do erga omnes, né, que eu entendi que é aplicar para todos os casos. Né. Eu vou incorporar o item 1, mas específico para a boa-hora, considerando que ela conseguiu descontratar, né, para 2024 e 2025, mas aí eu vou incluir a determinação para a SFT fazer uma avaliação desse critério de atenuante, considerando a fundamentação do seu voto em relação à aplicação do MCSD e a tentar aprimorar os critérios de atenuante. E não incorporo o item 2 em relação ao desconto. Então, meu voto fica alterado para conhecer, no mérito da parcial provimento, de forma a alterar o atenuante para 50%. E determinar a SFT que avalie os critérios de aplicação dos atenuantes. Eu entendi. Então, basicamente, pelo que eu compreendo do colegiado, teria convergência em relação a ter o redutor atenuante de 50%, mas não tem convergência em relação ao facultar o desconto, por analogia, dos 25%. Diante disso, então, eu vou aderir ao seu voto nesse aspecto de 50%, mas, como é um voto que eu coloquei, deixo ele registrado no processo, mas apenas para fins de registro, que eu vou acompanhar o seu voto com um redutor de 50%. Muito bem. Então, declaro que a diretoria... votação, né, gente? A gente for falando, mas assim, em votação. Formalizando. Eu voto com a relatora. E eu também acompanho o voto da relatora no sentido de incorporar os 50% de redutor. Eu também voto com a relatora.
Então, declaro que a diretoria decidiu, por unanimidade, conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Boa Hora 4, geradora de energia solar, Boa Hora 5, geradora de energia solar, e Boa Hora 6, geradora de energia solar, em face do despacho 490/2025, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica SFT, que aplicou multa editalícia em decorrência do atraso de implantação das usinas fotovoltaicas, o FV Boa Hora 456, com vistas a, então, alterar o atenuante para 50%, resultando em multa no valor de R$ 3.843.700 para cada usina. E os outros dispositivos, Ludmila, deixa eu ver aqui. Determinar a SFT, é isso? Isso, que avalie a aplicação dos critérios de atenuante. Aplicação... conforme a fundamentação do voto apresentado pelo diretor Mostra. Tá bom? Beleza. Próximo item. Próximo item é o item 6, um processo de bloco, né? Processo 48.500.0007.29.2024.57, recurso administrativo interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., em face do auto de infração número 23 de 2024, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica SFT, decorrente de fiscalização da qualidade do fornecimento de energia elétrica, tendo por base os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, de 2022. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Renata. Era um voto que constava do bloco, é de conhecimento, então peço licença para não ler o relatório. A sustentação oral será conduzida pelo senhor Lucas Custódio, representante da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar essa douta diretoria, cumprimentar também a Secretaria-Geral e a Procuradoria Federal. O caso aqui trata de um recurso administrativo contra o auto de infração 23/2024, que diz respeito, basicamente, à aplicação de penalidade por descumprimento de DEC-FEC em conjuntos. Só fazendo um breve histórico do processo, em 2024 foi emitido o termo de notificação, que avaliou o plano de resultados realizado entre 2021 e 2022 pela Equatorial Piauí sobre esses índices. O TN concluiu que haveria suposta não prestação adequada do serviço, já que teria havido a violação de 27 dos conjuntos elétricos. É importante notar aqui que após a emissão do TN, antes da data da emissão do TN, na verdade, mas após o fato fiscalizado, a Equatorial Piauí firmou o novo plano de resultados para os anos de 2023 a 2027 em relação ao mesmo tema e tem cumprido integralmente as metas pactuadas. Apesar da manifestação da concessionária, foi lavrado auto de infração que confirmou a não conformidade e aplicou a penalidade de R$10,5 milhões à distribuidora. E antes de entrar nos argumentos propriamente ditos, a gente gostaria de fazer uma recuperação da concessão, da evolução da concessão. E porque, justamente, nós gostaríamos de ressaltar, com todas as vênias, que não havia e não há prestação inadequada de serviço hoje na concessão. Havia prestação inadequada de serviço antes da assunção do controle pelo Grupo Equatorial. Como de conhecimento geral, em 2018, houve a privatização da CEPISA e a celebração do novo contrato de concessão. E essa privatização ocorreu justamente diante da situação de má prestação generalizada do serviço de distribuição até então. E aqui eu até ressalto o item 1.70 do edital de privatização, que especialmente ressaltou que as dificuldades financeiras vivenciadas pela CEPISA extrapolavam os desequilíbrios econômico-financeiros recentes do setor de distribuição. Além disso, havia um alto endividamento, uma má performance operacional da companhia. E eu quero ressaltar também aqui
que entre 2003 e 2018, quando houve a privatização, houve por 15 anos consecutivos a ininterrupta violação dos indicadores de continuidade, tanto dos indicadores globais quanto dos indicadores por conjunto. Então, nós queremos demonstrar aqui justamente essa má prestação desses fatos anteriores à prestação do serviço, à privatização do serviço. Inclusive, esses dados que estão apresentados, eles podem estar até mesmo subestimados, porque em relação ao DEC, houve no primeiro ano de concessão um recálculo desse indicador que chegou a 34 horas. E, justamente, todo o processo de privatização indicava a necessidade de se aguardar um período inicial de investimentos e de recuperação da companhia para que surtissem efeitos ao longo do tempo em relação à qualidade do serviço. E é isso que diz a nota técnica 169 de 2016, foi também o entendimento da doutora diretora Agnes Costa na conclusão da audiência pública número 1, 2018. E aqui ressalto o entendimento, então, relatado de que o novo contrato de concessão exigiria massivos investimentos das distribuidoras, especialmente nos 5 anos de vigência, que se encerraram no ano passado. E o próprio contrato de concessão trouxe diversas cláusulas garantindo que, durante esse período inicial, pudessem ser tomadas as medidas adequadas para a recuperação do serviço. E, como a gente apresenta pelos esses gráficos, tem havido essa recuperação, tanto do ponto de vista econômico-financeiro, quanto de vista da prestação dos serviços. Então, apresentado aí está o EBITDA e o PMSO da distribuidora e essa diferença antes e após a privatização. E toda essa recuperação tem sido realizada por meio de massivos investimentos. De fato, entre 2019 e 2024, foram realizados 3,7 bilhões de investimentos na Equatorial Piauí, que transformou grandemente toda a capacidade de transformação, a questão das subestações que estão sendo renovadas, novas linhas de distribuição, novas equipes, enfim. E esses investimentos têm gerado resultados. Então, o DEC da distribuidora global passou de 34% para 18%, 18 horas, que hoje já cumprindo o indicador regulatório, e o FEC já é metade do FEC regulatório previsto. E, especificamente, em relação aos conjuntos, a evolução é ainda maior. E aqui eu destaco que, em 2019, quando houve a assunção da concessão, dos 42 conjuntos então existentes, 30 estavam violando os indicadores mais do que 40%. Em 2022, quando houve a fiscalização, esse número havia sido reduzido para 12. E, em 2019, apenas 2 conjuntos cumpriam os indicadores e, em 2022, quando houve a fiscalização, esse patamar já havia subido para 15. E vem se melhorando cada vez mais. Em março de 2025, 42 conjuntos dos 68 já cumprem os requisitos regulatórios e apenas 8 violam mais do que 40%. Isso em relação ao DEC. Em relação ao FEC, dos 68 conjuntos, 66 já estão plenamente regularizados. Então, a inequívoca melhoria do serviço, a finalidade da privatização tem sido realizada conforme os prazos lá previstos. E aqui, o que a gente gostaria de ressaltar é que a aplicação de uma penalidade de 10 milhões de reais durante esse período de maturação dos investimentos, ela é desproporcional, justamente porque não há um risco regulatório a ser endereçado por essa gente. A concessionária tem adotado todas as medidas para recuperar plenamente os serviços concedidos. Da mesma forma, há um desvio de finalidade dessa aplicação de penalidade, já que a penalidade serve para garantir que um agente deixe de praticar uma conduta indesejada e passe a praticar uma conduta desejada. Ora, aqui a concessionária já tem feito todas as medidas, como ressaltamos e demonstramos, para normalização dos serviços.
Então, não há razão para aplicação dessa penalidade no momento em que se encontrava, especialmente porque em 22 já havia uma melhora significativa do serviço e em 2025 há uma melhora absoluta em relação à qualidade do serviço prestado. Caso esse não seja o entendimento dessa agência, o que nós gostaríamos de ressaltar também aqui, e em conexão com o processo que acaba de ser deliberado, é a aplicação das atenuantes. E no processo foi solicitada a aplicação das atenuantes de 95% ou de 50% para o caso em discussão. A análise de reconsideração da douta SFT indicou que não haveria a possibilidade de aplicação da atenuante, já que não teria havido a comunicação pela distribuidora da cessação espontânea da conduta, né? E aí, só relembrando, existem 2 critérios para a aplicação de atenuantes: a cessação espontânea e a reparação aos consumidores. E, justamente, a SFT entendeu que não teria havido a cessação espontânea. Mas o que nós gostaríamos de ressaltar aqui é que a própria superintendência já tinha reconhecido, em 2023, por meio da nota técnica 70, que 45% dos conjuntos já estavam cumprindo o DEC e 80% dos conjuntos já estavam dentro do limite de FEC. Ou seja, a própria agência reconheceu, antes da emissão do TN, que tinha, de fato, havido a cessação espontânea da infração. E, conforme todos os ritos regulatórios, especialmente do anexo 4 da Resolução 1000, a distribuidora tem realizado as compensações necessárias. Então, a nosso ver, se há o cumprimento dos requisitos para a aplicação do atenuante, essa aplicação é mandatória, ela é obrigatória. Essa aplicação não é discricionária da agência. Então, também em linha com o processo que acaba de ser deliberado, a gente gostaria de solicitar, aí, finalizando, a anulação do auto de infração por violação dos princípios da proporcionalidade, da finalidade e também da dupla penalização, mas subsidiariamente, caso assim não se entenda, a gente gostaria de ressaltar o nosso pleito pela aplicação dos atenuantes, dado o cumprimento dos critérios estabelecidos na norma. É isso, obrigado. Procuradoria. Cumprimento o doutor Lucas Custódio. Registro que a Procuradoria, nesse caso, não foi consultada, mas após a leitura aqui do voto proferido pelo diretor relator, que já se encontra disponibilizado, não vimos nenhuma questão jurídica que mereça um reparo à fundamentação que foi utilizada no voto. Então, nesse sentido, a Procuradoria manifesta a sua concordância com o teor do voto proferido pelo diretor relator. Obrigado, Eduardo, pela manifestação. Bem, o voto estava disponível, eu vou direto para o dispositivo. Diante do exposto, o que consta do processo número 48.500, 900, 729, 2024, 57, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Equatorial Piauí em face do auto de infração 23 de 24, para, no mérito, negar-lhe provimento no sentido de 1. Manter a não conformidade de NC1 e 2. Manter a penalidade de multa no valor de R$ 10.556.488,40 ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, então declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer o recurso administrativo interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. em face do auto de infração 23 de 2024 SFT para, no mérito, negar-lhe provimento no sentido de manter a não conformidade NC1 e manter a penalidade de multa no valor de R$ 10.556.488,40. Próximo item. 29, o do destaque. Processo, item 29, processo 48.500.00.1367/2016-10. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da consulta pública número 20 de 2023, instituída com vistas à revisão da resolução normativa número 1031 de 2022,
e a revisão de módulos de regra de comercialização, em razão do artigo 4º da Lei nº 14.120, de 2021, que versa sobre o término dos descontos na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão, TUSD e TUST, para fontes incentivadas. Diretor-relator Elvio Neves Guerra, diretora relatora do voto vista, Agnes Maria de Aragão da Costa. Obrigada, Renata. De verdade, é só para deixar, né, consignado, e vou apresentar o voto sobre essa prorrogação do prazo com as motivações no sentido de como eu estou instruído no processo. Né? Então, era só para deixar isso claro, né, diretor Mosa, claro, respeitando, né, o seu posicionamento, né, sobre a não prorrogação, mas eu só queria deixar registrado. Então, só para explicar as providências adotadas, né, no âmbito desse processo, na 16ª reunião pública ordinária de diretoria, de 14 de maio, foi protelado o voto do diretor Elvio Neves Guerra, ocasião na qual pedi vistas do processo. Posteriormente ao pedido de vista, além das reuniões internas, realizei uma série de reuniões com associações e instituições do setor, conforme documentado nos autos do processo. Por intermédio do ofício 143/2024, consultei o Operador Nacional do Sistema Elétrico, solicitando informações atinentes ao processo em tela, que foi respondido pelo operador por meio da carta CTA-ONS 0964 de 24, de 5 de julho de 24, por meio da qual o ONS encaminhou parecer jurídico de Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados, de 2 de agosto de 23. Aí, por intermédio do ofício 181/2024, diretoria ANEEL, de 25 de julho de 24, eu consultei a CCE, solicitando informações complementares atinentes à matéria, que foi respondido pela CCE por meio da carta CT-CCE 19345/2024, de 23 de agosto de 24. Por meio do memorando 49 de 24, diretoria ANEEL, de 18 de outubro de 24, solicitei manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Em 10 de janeiro de 25, foi publicada a Lei 15.097, de 10 de janeiro de 25, que, nos termos de seu artigo 19, incluiu o parágrafo 1º no artigo 26 da Lei 9427, de 1996. A PF ANEEL se manifestou por meio do parecer 247 de 24 de outubro de 24, aprovado com ressalvas por meio do despacho 40 de 25, PF ANEEL, de 26 de janeiro de 25. E aí, por intermédio... E aí, só para dizer, né, com base nessa nova lei, né, existe um entendimento da Procuradoria, e aí eu tive que ressubmeter a área técnica para avaliar de novo quais são as implicações, né, sobre a norma. Então, por meio do memorando 14/2025, de 28 de março, solicitei a superintendência que avalie a necessidade de complementação da instrução processual no que couber, em especial quanto à minuta do ato normativo e a regra de comercialização, porque essa era uma consulta pública que tratava tanto, né, da norma, mas das regras de comercialização, e o ponto, né, de maior, digamos assim, discussão era justamente em que momento ativava o desconto, e isso tem grandes implicações, né, na regra de comercialização, principalmente com base nessa nova leitura que veio no parágrafo 1º do artigo 26 da 9427. E aí o que a gente ainda verificou, né, em curso, óbvio que está em análise na área técnica, né, mas é que agora esse artigo 2º da medida provisória 1.300 altera de novo o artigo 26 da 9427. Então, acho que as áreas têm que fazer aí uma análise, né, do quanto que isso também afeta. Né? Então, só para dizer, digamos assim, o que eu fiz, né, com esse processo ao longo desse prazo. Mas era só esses esclarecimentos mesmo. Certo, diretora Agnes. É que tem um ponto que, pelo menos na instrução processual, está pendente, que é a resposta ao memorando número 15 de 2025. É um memorando enviado para a SGM, para a SGE, em 28 de março de 2025. Até o momento não teve resposta. Qual que é o ponto? Eu entendo que está conduzindo o processo, enfim, está tentando buscar qual que é o melhor convencimento para trazer o voto para o colegiado. Mas, naquele outro processo que eu também trouxe aqui, um questionamento quanto à duração do prazo de vista do PiscoFins, nós temos ali mais de um ano sem a resposta de parecer pela Procuradoria. Nós temos aqui, então, pelo menos 2 meses sem ter também a resposta, sem ter uma manifestação da SGM e da SGE em relação ao memorando 15. Pelo que eu posso observar, então, veja, é de 28 de março de 25, anterior, portanto, à medida provisória 1.300, então não tivemos resposta no memorando 15 ao que era a dúvida daquele momento, o que acresce algum outro tipo de dúvida por conta do advento da 1.300. Bem, eu, naquela oportunidade, nessa também, no voto que eu estou colocando no SICOR,
como necessário para a gente prorrogar por apenas 2 reuniões, eu assinalo o prazo para que as áreas técnicas concluam essa manifestação em 1 semana, porque talvez o tempo que se está levando para fins de voltar com o processo de vista não seja tanto por ele ficar absolutamente parado, mas pelo tempo que demora para a área técnica fazer a instrução. Eu trouxe aqui um processo de vista que demorou 1 mês e meio. É óbvio que há dificuldades e dificuldades, peculiaridades e peculiaridades, complexidades e complexidades. Mas 2 meses para ter uma resposta, e sabendo agora que essa resposta, ainda que ela chegasse, ela já seria anacrônica porque tem a medida provisória 1.300, eu acredito que nós temos que assinalar prazo para algumas manifestações, especialmente em processos que pendem a conclusão para fins de pedido de vista. Então, eu reitero aqui que seria no sentido de assinalar prazo para que a SGE e a SCE manifestem-se ao final em 1 semana e que nós prorrogássemos esse processo por mais 2 reuniões. Não, diretor Mostra, assim, eu entendo o seu posicionamento. Eu acho que nesse caso específico, né, e no caso do PIS/COFINS, acho que são processos de complexidade grande. Me preocupa ainda a tramitação da 1.300, porque a gente sabe que ainda por cima teve muita, né, proposta de emendas e a gente não sabe, no final das contas, o que vai ser acatado ou não. E aí, então, na particularidade desse processo, né, talvez, se a gente assinalar um prazo tão curto para a área e a gente não consegue ver o desdobramento do que, de fato, vai ser, né, a vontade do legislador com base nesses dispositivos especificamente, a gente pode ter um problema de aprovar uma norma na iminência de ter um novo entendimento do que deve ser aplicado para esses descontos, né? Então, essa talvez seria a minha preocupação sobre esse processo especificamente. Eu concordo integralmente com essa preocupação que nós devemos ter com a medida provisória 1.300, porque, veja, eu sou o relator da CDE. A CDE, ela sofre impacto direto da medida provisória, tal como colocado, da eventual conversão da medida provisória em lei diferente da apresentação da medida provisória e até mesmo, eventualmente, da não aprovação da medida provisória. Então, da minha parte, também tenho interesse de saber como é que a medida provisória vai interagir nesse processo. Daí porque eu compreendo a preocupação. Mas a medida provisória 1.300, ela começou nesse processo sob vista a ser relevante agora. É um processo que pende vista desde maio do ano passado. Mas a preocupação ela é legítima, porque eu também tenho pedido de vista de um processo que, de alguma forma, já está há algum tempo tramitando na agência, que é o do Estatuto da CCE, que também há necessidade de verificar qual que é o grau de influência da medida provisória 1.300 no Estatuto da CCE. Tive a oportunidade de fazer reunião com a Procuradoria, o Procurador-Geral Eduardo estava de férias, felizmente, para ele, mas eu conversei com a sua procuradora-geral, conversei com o coordenador, com a Fábia, sua procuradora-geral, conversei com o Escalante, coordenador da área, enfim, conversei com a Bárbara, procuradora que também trabalha lá. Então, eu tive a oportunidade de já levantar também essa preocupação. Ou seja, não tem como eu simplesmente trazer o estatuto daqui a 1 semana, porque nós temos que analisar. Falei até com a procuradoria que eu quero conversar com a área técnica e depois nós fazemos uma reunião técnica bem ampla para entendermos os impactos. Então, a medida provisória ela impacta efetivamente não só esse processo que eu estou trazendo, é o item 29 da pauta, que para mim deveria prorrogar por 2 semanas, mas tantos outros. Mas a ideia se mantém. É um processo que, por não ter sido deliberado antes, já num prazo dilatado, nós acabamos, então, tendo que nos deparar com outro problema, um fato superveniente. É um processo que está sob vista desde maio de 24. Vamos admitir que tivesse ficado sob vista 1 ano, então não teria 1.300, medida provisória 1.300, e aí, na prática, a gente poderia, então, ter tempestivamente, talvez, em 1 ano, deliberado sobre esse processo que pendia à vista. Mas a situação que eu encaminho, por analogia, aquele entendimento que a diretoria colegiada estabeleceu na reunião administrativa ordinária, ela é no sentido de, então, para que as áreas técnicas concluam em 1 semana e para que nós possamos somente prorrogar por mais 2 reuniões. Mas eu entendo que há esses esclarecimentos que eu acredito que também serão apresentados no processo, mas, por coerência, eu reitero esse entendimento. Não, está claro. Eu vou manter o pedido das 8 semanas diante desses fatos supervenientes, como a gente reiterou aqui. Alguma coisa mais em discussão? Em votação? Bom, já tinha manifestado no bloco, né, no sentido de prorrogar, então reforço aqui o meu voto para prorrogação. Eu ratifico o meu voto. Eu apresentei o voto divergente, que vai também ser apresentado por escrito. Tá ótimo.
Então, não tem nada dispositivo, mas a diretoria decidiu, por maioria, prorrogar o processo de vistas por 8 semanas. Eu acho que com isso a gente conclui, né, a pauta de hoje e agradeço a todos e a todas que se mantiveram aqui conosco até agora. Obrigada.